Da tribuna da Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, questionou as justificativas das prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que já vêm sendo mantidas há mais de um mês. O deputado lembrou: há relatos de pessoas que chegaram a Brasília dia 8 de janeiro à noite, caíram de paraquedas em uma situação e, mesmo sem terem invadido qualquer que seja dos prédios públicos da Praça dos Três Poderes, foram direcionadas para a cadeia. Há muitos relatos, inclusive, de pessoas que estavam acampadas em frente ao QG de maneira pacífica e entraram em ônibus enganadas, pois disseram a elas que retornariam para suas cidades, quando, na verdade, entraram em uma emboscada e acabaram na Academia Nacional de Polícia, onde, infelizmente, essas pessoas ficaram concentradas. Eduardo Bolsonaro esclareceu que o que se pede é o tratamento normal que deveria ser dado a todo cidadão, com a garantia dos direitos fundamentais e do devido processo legal. Ele disse: o que queremos não é um privilégio, queremos a aplicação da lei. O deputado pediu: espero que as autoridades de Brasília ponham a mão na consciência, porque realmente os direitos humanos têm de ser para todos e não somente para alguns. No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas. Mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado, obstrução de vias ou agressões a políticos e cidadãos, nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos 2 últimos dias 7 de setembro, milhões de pessoas foram às ruas para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 19 meses, toda a nossa renda é retida sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Pompeu, colegas parlamentares, a revista Oeste lançou aqui na capa uma matéria escrita por Augusto Nunes e Christian Costa, chamada Os 900 Esquecidos de Brasília. E, de fato, a gente se pergunta, né, como é que podem 900 pessoas estarem presas até hoje em Brasília? Será que todas elas são culpadas? Recentemente, a deputada Júlia Zanata, junto com o deputado Sanderson, estiveram visitando as mulheres presas no presídio na chamada Colmeia, o sistema penitenciário aqui de Brasília, e
verificaram ali situações um tanto quanto esdrúxulas, ou algumas que certamente beiram a violação dos direitos humanos, de pessoas de idade, pessoas com câncer, outros relatos de gente que chegou em Brasília dia 8 de janeiro à noite, caiu de paraquedas numa situação e mesmo sem terem invadido qualquer que seja dos prédios públicos das praças dos três poderes, foram direcionadas para a cadeia. E muitos relatos, inclusive, de gente que estava acampada em frente ao QG de maneira pacífica, entraram em ônibus enganadas, pois disseram a elas que elas estariam retornando para as suas cidades, quando na verdade entraram numa emboscada e acabaram na Academia Nacional de Polícia, onde infelizmente se concentraram essas pessoas, e ali me guarda a memória a minha formação enquanto policial federal, que foi aqui em Sobradinho, na Academia Nacional de Polícia. Então o que nós queremos não é um privilégio, nós queremos é a aplicação da lei. Essas pessoas certamente, se estivessem traficando drogas, ou talvez até praticado um crime de homicídio, estariam respondendo em liberdade, como nós já vimos várias vezes latrocidas saindo pela porta da frente da delegacia. E, infelizmente, não é isso que se verifica hoje, com tantos aparelhos garantistas, e quando acontece um caso como esse, as pessoas seguem presas. Mais uma vez, não queremos privilégios, queremos apenas a estrita aplicação da lei e uma atenção com essas pessoas, como eu disse, que muitas das vezes têm idade, estão com câncer, e até hoje seguem presas sem que hajam motivos para sua permanência numa prisão preventiva. Esse é o apelo que eu gostaria de fazer, senhor presidente, e espero que as autoridades de Brasília ponham a mão na consciência, porque realmente os direitos humanos têm que ser para todos e não somente para alguns. Muito obrigado. Senhor presidente, nobres parlamentares, recentemente temos observado que membros do Poder Judiciário, em especial alguns ministros do STF, passaram a adotar posicionamentos que superam em muito as atribuições ministeriais da maior Corte Suprema, a maior corte jurídica do país. Tem sido cada vez mais recorrente a divulgação de vídeos e postagens onde ministros participam de eventos públicos ou privados em ambientes estritamente político-partidários, ferindo de morte resoluções do Conselho Nacional de Justiça, bem como do Estatuto da Magistratura, a fim de evitar profundos impactos negativos que a conduta individual de um magistrado possa acarretar sobre a percepção da sociedade em relação à credibilidade, à legitimidade e à respeitabilidade da atuação da Justiça. O artigo 39 da Lei 1079, a Lei dos Crimes de Responsabilidade, estabelece que ministros do STF que exerçam atividade político-partidária poderão ser punidos. Acontece, senhor presidente, que na referida lei, ela não especifica o que é ou quais são as condutas discriminadas como atividade político-partidária, ficando quase impossível o enquadramento de ministros que venham cometer esse crime. Por isso, apresentei a esta Câmara de Deputados um projeto de lei que visa alterar, incluindo na Lei 1079, justamente critérios, deslindando, trazendo inclusive as condutas que poderão ser enquadrados eventuais ministros do STF que exerçam atividade político-partidária. A ideia da proposta, senhores e senhoras, é justamente trazer aqui alguns elementos que hoje não estão previstos na legislação. Discutir ou provocar discussões em ambientes políticos ou privados sobre assuntos políticos que transgridam normas constitucionais ou legais para satisfazer interesse pessoal ou político partidário. Emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica pública a candidatos, lideranças políticas ou mesmo partidos políticos. Emitir ou compartilhar opinião que caracterize discurso discriminatório ou de ódio, especialmente os que revelem interesse em causa política ou para beneficiar candidatos, lideranças ou partidos. É preciso que essa casa, sim, se posicione, regulamente essa legislação, para que a gente não venha a incorrer em eventuais abusos por parte de ministros. Essa é uma tentativa, assim, não de censurar, de cercear a liberdade do magistrado, mas sim garantir que a lei seja cumprida e nós tenhamos aí efetiva transparência e impessoalidade nos atos e atribuições dos magistrados, em especial do STF, senhor presidente. Obrigado.